Seguinte, minha gente, está chegando o US Open, o último Grand Slam da temporada, e eu resolvi aqui relembrar com vocês os últimos 11 campeões do Aberto dos Estados Unidos. Então, bora lá. Então, galera, começando aqui por 2012. Em 2012, Novak Djokovic e Andy Murray fizeram a final daquela edição do US Open. E aquela edição foi importante porque marcou o primeiro título de Grand Slam de Andy Murray. O Murray, para quem acompanhou a carreira dele, ou para quem estudou, né, depois a carreira dele, foi um tenista ali que bateu na trave por muitas vezes para conquistar um Grand Slam, né? Ele tem 3 Grand Slam na carreira. E sendo que ele bateu acho que 10 finais ou coisa do tipo, né? Então o cara teve que jogar bastante, né? Jogou bastante finais, tem apenas 3 títulos. E aquele US Open de 2012 foi marcante porque foi o primeiro título de Grand Slam do Andy Murray. Vale lembrar que naquele ano ele já tinha feito uma final de Grand Slam contra o Federer em Wimbledon, acabou perdendo para o suíço. Algumas semanas depois, ele deu o troco do Federer, ganhando a medalha de ouro na Olimpíada de Londres, no mesma quadra central que ele perdeu para o suíço em Wimbledon, e depois ele foi ganhar o US Open. Então aqueles últimos 6 meses de Andy Murray de 2012 foram bastante agitados, entendeu? Seguinte aqui, passando aqui para 2013, a final do US Open de 2013 foi entre Novak Djokovic e Rafael Nadal. E dessa vez, como tinha sido também na final de 2010, deu Rafael Nadal. 2013 foi um ano de volta por cima do Nadal no circuito, né, de retomada da carreira dele. Ele que tinha passado ali 2012, o final ali de 2012 com problemas no joelho, né? Em 2013 ele volta com tudo. Ele até veio participar aqui no Brasil, né, na América Latina, de alguns torneios no Saibro. Ele jogou na Argentina, depois jogou aqui em São Paulo e acabou vencendo aqui, né, em São Paulo. E depois, naquele ano de 2013, ele acabou vencendo o Roland Garros, vencendo o US Open, entendeu? E em 2013, Rafael Nadal foi o vencedor em cima de Novak Djokovic. 2014 foi um US Open muito interessante, né? Porque foi um US Open que tivemos 2 jogadores fazendo a final, e esses 2 jogadores, tecnicamente, né, se a gente for pegar por nome, muito poucas pessoas apostariam nele, né? Estou falando do Kei Nishikori e do Marin Cilic. Eu lembro, cara, que na semifinal do US Open em 2013, o Cilic derrotou o Federer e o Djokovic foi derrotado pelo Kei Nishikori. E em 2014, Federer e Djokovic também tinha feito uma final em Wimbledon, né, com a vitória do sérvio. E tava todo mundo naquela expectativa, né, de uma final do US Open se repetir. E tanto o Kei Nishikori contra o Marin Cilic colocaram água no chope, né, dos fãs, né? E a final acabou sendo entre eles, com o Marin Cilic ali jogando demais aquelas 2 semanas. Ele passou por cima do Federer, entendeu? 3-0 na semifinal. O Nishikori também, se não me engano, foi 3-1 em cima do Djokovic. E na final deu 3-0 o Marin Cilic e ele conquistou o seu primeiro título de Grand Slam no Aberto dos Estados Unidos. 2015, a final foi entre Roger Federer e Novak Djokovic. Foi a segunda final entre eles, a primeira tinha sido lá em 2007 com a vitória do Federer. Desta vez deu Novak Djokovic. Eu lembro que em 2015 eu estava acompanhando e o Federer ele não tinha perdido nenhum set até aquela final. E ele foi perder logo 3 pro Djokovic. Vale lembrar que em 2015, né, assim como em 2014, o Federer ele joga a final de Wimbledon contra o Djokovic, perde. E dessa vez acontece o encontro deles no US Open, né, coisa que não aconteceu em 2014. E o Federer é derrotado novamente pelo Djokovic por 3-1 naquela final. E chegamos à edição de 2016. E na final tivemos o Stanislas Wawrinka contra o Novak Djokovic. E aqueles 2016, né, acho que 2014, 2015, 2016 foram temporadas absurdas aí do Wawrinka. Ele acaba vencendo o seu 3º Grand Slam, né, em cima do Djokovic nessa edição do US Open de 2016. E cara, é pra poucos, entendeu? Ele venceu o Djokovic na final. Ele já tinha vencido o Djokovic em Roland Garros em 2015 e o Wawrinka bate de novo o sérvio, ganhando a edição de 2016 do US Open e vencendo o seu 3º título de Grand Slam. E o Djokovic mais uma vez bateu no final do US Open, entendeu? Se a gente for pegar a nossa contagem aqui, ele bateu em 2012, 2013, bateu semifinal de 2014, bateu final e venceu em 2015 e bateu final em 2016, cara. Absurdo.
2017 tivemos aí a final entre Rafael Nadal e Kevin Anderson, e o Nadal conquistando seu terceiro título do US Open. Vale lembrar que ele ganhou em 2010, 2013 e agora 2017, e ele ganharia futuramente mais um. Em 2018, a final foi entre Novak Djokovic e Juan Martín del Potro. Foi uma final que o Djokovic acabou vencendo o Del Potro, né? O Djokovic, em 2018, foi um ano de virada de chave, podemos colocar assim, para o sérvio, né? Porque o primeiro semestre de 2018 do Djokovic foi muito ruim. Ele volta de lesão, né? Que ele acabou não jogando o último semestre de 2017, né? Ele volta em 2018 não jogando tão bem. E em Wimbledon, ele dá uma virada de chave, entendeu? Na carreira dele. Porque ele ganha o Wimbledon em 2018, vai ganhar o US Open em cima do Porto também, né? Na edição de 2018. E eu costumo falar não, mas na minha opinião, de 2018 até hoje, é a melhor versão de Novak Djokovic da carreira dele, entendeu? Foi a virada de chave que ele deu. Que se você for fazer as contas, até a edição desse US Open, né? Se você contar de 2018 pra cá, ele venceu 11 dos 23 Grand Slams que o sérvio tem na carreira. Pra mim, essa versão do Djokovic que ele tá tendo hoje, que começou em 2018, é a melhor versão pra mim dele como jogador de tênis. E, cara, teve um ponto importante que foi essa segundo semestre aí de 2018 que passou pelo US Open. Em 2019 tivemos aí a final entre Danilo Medvedev e Rafael Nadal. E foi um jogaço. Eu lembro que o Medvedev estava marcado, né? A turma tava com o ranço dele lá, os americanos, né? Quem tava acompanhando o US Open. Ele tinha ganhado um jogo lá, acho que é um jogo de quarta rodada ali, terceira, quarta rodada, e tinha feito um gesto, né? Quem assistiu aquela edição lembra. E todo jogo a torcida tava em cima dele, né, pegando no pé, tal. E na final não foi diferente, né? O Nadal ele abre 2-0, né? O Medvedev ele empata, faz 2-2, o Nadal acaba vencendo o quinto set, né? 6-4, né? Se não me engano, no quinto set. E meio que ali, aquela garra do Medvedev, aquela recuperação dele dentro do jogo, fez meio que a torcida virar um pouco pra ele, cara, isso aí, entendeu? E foi meio que as pazes ali, né? Depois, em todos os jogos, né? Antes da final, né? Que o Medvedev tava discursando, né, depois da vitória, dando entrevista, ele tava pegando um pouco, né, no pé da torcida, falando, podem me vaiar, que vocês me dão força e tal. E na final foi um pouco diferente, né, quando ele até falou, nossa, eu não esperava jogar 5-7, né, quando tava no terceiro set, tava 2-0 pro Nadal, já tava pensando no que eu ia falar e tal, enfim. Ele tirou de letra, né, nessa questão. 2020, cara. Em 2020 tivemos aí uma final inusitada. Tivemos aí a nova geração, né, ou uma geração abaixo ali, né, 2 gerações abaixo do Big Three, que foi a final entre Dominic Thiem e Alexander Zverev. O Djokovic, ele foi o único do Big Three que jogou essa edição do US Open, né? O Federer já tava com aquele problema no joelho, o Nadal não jogou. E o Djokovic tinha tudo pra ganhar. Eu não lembro se ele tava com 18 ou 19 Grand Slam, né, em 2020, né? Só que ele era o grande favorito, né, pra jogar. E ele teve um acidente, né? Que ele acabou jogando lá a bolinha, né, pra trás e acertou o pescoço da juíza de linha. E ele acabou sendo desclassificado, né? E por isso ele acabou não conseguindo o título. E a final foi a final entre o Thiem contra o Zverev. E, cara, foi uma final bem louca, velho, porque o Zverev ali, que abre 2-0, ele que não era o favorito, era o Dominic Thiem. Ele abre 2-0, o Thiem vai buscar. Eu acho que no último set os dois teve quebras acima, entendeu? Acabou não aproveitando. E o Thiem no tie-break acabou vencendo o Zverev, conquistando seu primeiro título de Grand Slam. Em 2021 tivemos aí a final entre Danil Medvedev e Novak Djokovic. E essa é uma edição tecnicamente recente, né? Em 2021 o Djokovic tinha ganhado 3 dos 4 Grand Slam, né? E chegou com aquela expectativa de ele vencer o US Open e fechar o Grand Slam, né? Fechar os 4 Grand Slam do ano. O Medvedev, ele já tinha batido na trave, né? Ele sempre foi bem jogando o US Open, o Medvedev, né? Ele fez a final em 2019, em 2020 ele chegou na semifinal, tal, né? E em 2021 ele vence o sérvio, cara, que pra mim
Eu não preciso falar que o Djokovic é o tenista mais difícil de ser derrotado. E nessa edição, com todo o respeito aqui ao Djokovic e aos fãs, né, o Medvedev deu uma aula de como vencer Novak Djokovic na quadradura, entendeu? O Medvedev, ele foi consistente, foi sólido de fundo de quadra e foi agressivo, entendeu? Então, se algum tenista quiser saber, né? Quem sou eu pra falar, pelo amor de Deus, né? Mas se algum tenista quiser saber como vencer Djokovic, veja aquele vídeo do Medvedev, porque ali foi realmente impressionante, cara, a atuação do russo. E o Djokovic ali, cara, você vê que tava estressado, cara, entendeu? Enfim, quase bateu na trave, cara. Se ele ganhar aquele US Open, ele ia fazer mais história do que ele já tem feito, né? Enfim, deu Daniil Medvedev. E em 2022 tivemos aí a final entre Carlos Alcaraz e Casper Ruud. O Casper Ruud, que já tinha feito uma final o ano passado, né, em cima contra o Rafael Nadal em Roland Garros, bate a final contra o Alcaraz que fez uma campanha duríssima, entendeu? Eu acho que o jogo de oitavas, o jogo das quartas, o jogo das semis, os 3 jogos foram até o quinto set. E o Alcaraz acabou vencendo, né? Esses jogos e foi pra final e acabou vencendo o Casper Ruud por 3-1, ganhando seu primeiro título de Grand Slam, o espanhol. Enfim, esses foram os últimos 11 campeões de US Open. E veremos se nessa edição teremos um campeão inédito ou não. Enfim, curta, compartilhe e se inscreva, vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Valeu, fui!